Olá, eu sou o escritor e pesquisador Adriano Messias. Agradeço o convite do Oscar para participar desse podcast, pois é sempre um prazer poder compartilhar alguns de nossos escritores prediletos. Quando fiz minha escolha desses 10 autores, uma escolha difícil, porque eu, que me considero um leitor e um estudioso voraz, tenho dificuldade com a concisão bibliográfica, pensei naquelas autoras e naqueles autores que me marcaram no campo da escrita. Seja ela uma escrita artística, seja ela uma escrita científica. No meu caso, a literatura se entrelaça com o campo da filosofia, da psicanálise, das ciências do pensamento. E não por acaso, há pensadores que nos são modelos de uma bela escrita, de um estilo pessoal, da mesma forma como há literatos que são exemplos de como se desenvolver um pensamento lógico, de como tecer elucubrações sobre a vida. Na condição de seres humanos, os únicos falantes do planeta, cujo falar o tempo todo atravessa o corpo de forma sintomática, e que há milhares de anos abdicaram de outras destrezas para enveredarem pelo simbólico, pela representação da ausência, pela sinalização da saudade, pela expressão do prazer estético, somos também, e por isso, seres literários. É assim que eu me fundo, é assim que eu me assento como sujeito da linguagem, sobretudo em um momento em que o simbólico parece ceder à pressão mortífera das perversões do tempo que atravessamos. A literatura, portanto, é algo em que se deve insistir. Ela nos abraça e nos salva de todas as formas como uma pessoa pode ser salva. Não começo por ordem de preferência, não conseguiria. Tampouco por ordem alfabética. Sigo o fluxo dessa fala, que assim como uma escrita, também vai formando fios e linhas e capturando 10 dos nomes que constituem parte de quem hoje sou. Eu inicio com Dana Haraway, excelente ensaísta e filósofa americana, que tem como marco um ensaio intitulado Manifesto Ciborgue, de 1985, texto exigente em que ela traçava uma noção do ciborgue como criatura feminina, do ciborgue como mulher, e até hoje ela diz que seu texto nunca foi bem entendido nas sutilezas que ela queria transmitir. Eram os anos da era Reagan e os direitos humanos sofriam imenso retrocesso nos Estados Unidos a favor de uma política neoliberal. O ciborgue, já tão querido pelos filmes de ficção científica, era então, como ainda é, um lugar para se pensar as tecnociências e suas derivações políticas. Hoje, quando vemos os governos extremistas que ascendem ao poder em várias partes do mundo, falamos em tanatopolítica, a política da morte pela morte, mas naquela época ainda não se usava essa expressão. Além do ciborgue, essa feminista também tem outros baluartes metafóricos para o pensamento. O coiote, o cachorro, por exemplo, e, de certa forma, os seres monstruosos. Dana Haraway trata de gêneros, de ética, de ontologia. Em português, os textos dela estão esparsos daqui e dali, mas acredito que todos deveriam ler Símios, Ciborgues e Mulheres em alguma língua, assim como As Promessas dos Monstros e Quando as Espécies se Encontram. São facilmente encontrados em inglês e espanhol. De onde salto para meu querido contista sul-mineiro Murilo Rubião. E por uma grande coincidência da vida, eu fui convidado a ocupar uma cadeira em uma academia de letras que justamente o tem como patrono. Os cerca de 50 contos de Murilo Rubião me influenciaram muito, tanto na forma quanto na temática. Primeiramente, por seu trabalho meticuloso e exaustivo com as palavras. Depois, pelo saboroso absurdo, pelo nonsense, pela irrupção do fantástico, quebrando a ordem das coisas no mundo chamado real. Teleco, o Coelhinho, é antológico, um dos contos mais lidos em nossos compêndios de literatura, suponho. Mas são imprescindíveis também Os Dragões, o pirotécnico Zacarias, o ex-mágico da Taberna Minhota. Às vezes, Murilo Rubião traz algo de kafkiano, outras vezes ele se aproxima da linguagem de Gabriel Garcia Marques, de Jorge Luiz Borges, de Júlio Cortázar, e Murilo Rubião é praticamente uma exceção na literatura nacional, sobretudo em sua época. Foi aos 14 anos em que li pela primeira vez um texto chamado Três Ensaios sobre a Sexualidade,
de um livro que apanhei na sessão de psicologia da biblioteca de meu colégio público. Os professores sempre falavam de Sigmund Freud quando se discutia sobre sexualidade. Dali em diante não deixei de lê-lo. Fiz meu primeiro curso de formação em psicanálise aos 19 anos e fiquei encantado pela escrita daquele velho senhor que foi asilado em Londres, fugindo da perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Que grande escritor ele foi! Seus textos refletem o compromisso não só com o estilo literário, mas também se debruçam sobre grandes nomes da literatura. Ler Freud, ademais da psicanálise que ele funda, é um mergulho na erudição, é uma abertura de janelas para se entender o mundo. Textos como O Mal-Estar na Cultura e O Futuro de uma Ilusão são atuais. Refletem um estado de coisas que Freud já previa. E para os que amam o fantástico, o estranho familiar, às vezes traduzido como o estranho ou o infamiliar, é um ensaio fundamental em que ele faz uma incursão no conto O Homem de Areia, do escritor alemão E.T.A. Hoffmann, para tratar do estranhamento que sentimos com algo que muitas vezes nos é tão familiar, tão próximo. É um ensaio sobre o assombro. De Freud, eu só poderia passar para Jacques Lacan, o segundo mais influente nome na psicanálise mundial, de quem, à época em que eu comecei a estudar Freud, ouvi pouca coisa. Dizia-se que Lacan era muito difícil. De fato, ler seus textos é aventurar-se em um labirinto de neologismos, matemas, grafos, frases dúbias e charadas propositalmente feitas para seu ouvinte. Sim, porque, diferentemente de Freud, Lacan era da palavra falada, e seus textos, em sua maioria, nos chegaram transcritos, reinterpretados, copidescados, traduzidos, o que ainda complica mais as coisas. Porém, Lacan, outro erudito de altíssimo peso, além de amigo de grandes escritores, escreveu ele próprio sobre psicanálise e literatura, desdobrando os conceitos que ia criando. Ele fala de Hamlet como poucos em seu Seminário 6, por exemplo. Foi na Universidade Paris 8, em meu doutorado, que mergulhei mais e melhor no vasto mundo desse fantástico homem, que me ensinou que, como sujeitos, somos sempre responsáveis e que é preciso desmontarmos nossa historinha de vida, nossa ficção pessoal, para vermos o que há do outro lado. O encontro com Lacan é um encontro de travessia para toda a vida. Por isso, o estudo de suas obras pede que o leitor também vivencie seu próprio processo de análise. É um duplo desafio: ler as obras lacanianas e, ao mesmo tempo, confrontar-se com o seu próprio homem de areia, brincando aqui com o conto analisado por Freud. E se literatura, em grande medida, é forma, não posso deixar de mencionar Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, que também está comigo desde a adolescência. Sempre leio e releio suas obras, dos contos aos romances. Machado de Assis é uma escola de estilo, é um exemplo de se bem viver a língua materna e respeitá-la. Homem negro de sua época, pobre, filho de um pai pintor de parede e de uma mãe lavadeira, sofria de gagueira, de epilepsia e investigou a alma humana como poucos. De Dom Casmurro a Esaú e Jacó, de Memórias Póstumas de Brás Cubas a Quincas Borba, e ainda escreveu poesia, ensaios, teatro e tem textos muito interessantes para se pensar a educação. Foi com ele que aprendi que não precisamos abrir mão da construção estilística bem feita e que o leitor que idealizamos não tem de ser um leitor medíocre. Muitas vezes confrontamos-nos com esse dilema no mundo editorial. Será que o leitor vai entender? Não está muito rebuscado? Precisa de glossário? E eu acredito que o leitor consegue amadurecer junto com a obra que tem em mãos. Meu sexto autor é Milor Fernandes, um daqueles caras polivalentes. Foi desenhista, dramaturgo, jornalista, tradutor. Eu lia muito seus livros na adolescência. Ele era bem-humorado, irônico, sarcástico e foi um dos grandes nomes do Semanário Pasquim, que fez frente à cruel ditadura que assolou nosso país. Ele também se dizia um pensador isento de rótulos.
Com ele, entendi que os fatos cotidianos mais simples pedem um olhar arguto, refinado. É a boa noção de uma crônica, pensar da realidade aquilo que poderia passar despercebido, conferindo a ela uma aura provocativa. Hoje, e já há alguns anos, eu leio muito Slavoj Žižek, filósofo esloveno que se considera um pós-marxista lacaniano e cristão ateu. Por aí já se vê que ele é uma figura complexa, inteligentíssimo, produz livros incessantemente, todos com muita propriedade, com muitas análises do contemporâneo, nas quais mistura referências literárias, cinematográficas, passeia pelos grandes filósofos, fala de sua ex-Iugoslávia e usa os Balcãs muitas vezes para se pensar a ideologia e o mal-estar. Para mim, estudioso do cinema e fã de Alfred Hitchcock, Slavoj Žižek é sempre uma excelente parceria. Dentre tantas obras, eu menciono Como Ler Lacan, O Absoluto Frágil, Interrogando o Real e Bem-vindo ao Real como leituras mais introdutórias. Sempre digo que, assim como Lacan, Žižek é um escritor que se deve ler em silêncio, de preferência com um bom fone de ouvidos. É um mergulho em pensamentos complexos, em referências artísticas ricas e variadíssimas. Žižek é contundente. Por um lado, eu recebi uma grande influência de escritores franceses em minha formação. Eu fui bolsista de um curso de francês na adolescência e essa foi a língua que mais estudei depois da minha língua materna. Então eu não poderia deixar de mencionar um escritor da França, claro. Eu falei de Lacan, mas aqui eu quero me ater a alguém que no século XIX representava o espírito de sua época. Como eu também sou escritor de literatura fantástica, por minha cabeça dançam nomes como Jacques Cazotte, Baudelaire, Prosper Mérimée, Guy de Maupassant, Théophile Gautier, é todo um coletivo. Mas eu escolhi o Alexandre Dumas pai, não só porque ele marcou minha juventude com obras como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, mas também por conta de seus deliciosos contos. Negro, filho de um general do exército haitiano, Alexandre Dumas sofreu o racismo de sua época, inclusive a foto mais conhecida dele na internet, tirada por Félix Nadar, já foi motivo de caricaturas muito preconceituosas por conta de sua cor e de seu cabelo crespo, que ele fazia questão de deixar atrapalhado. Ele foi um homem de personalidade, de opinião, um humanista, uma mente brilhante à frente da época. Alexandre Dumas pai se tornou um dos grandes romancistas da França. Ele está sepultado no Panteão de Paris ao lado de Voltaire e Victor Hugo, e nenhum escritor francês talvez tenha sido tão lido, nem em seu país nem fora dele. Certa vez eu encontrei em um sebo em Paris um livro de histórias de vampiro, e lá estava A Dama Pálida. Eu nunca encontrei uma tradução em nossa língua para esse conto de Alexandre Dumas e resolvi traduzi-lo. Em breve ele será publicado e creio que essa é a minha contribuição para que não nos esqueçamos das várias facetas desse grande autor. Eu bem que gostaria de criar um novo coletivo. Seria o dos grandes autores, coletores de histórias populares e que preservaram o que chamamos de contos de fadas. Os russos, os alemães, os franceses estão entre meus prediletos. Como a literatura russa é grandiosa, e quando falamos em contos de fadas, muitas pessoas torcem o nariz, o que acho uma pena. Já vi isso acontecer, pois adultos acham que essas histórias são só para crianças, né? Uma lástima, porque os contos de fadas são a base de boa parte da literatura moderna. Por isso escolhi falar de Angela Carter, que precisa ser mais lida no Brasil. Ela tem várias seletas de contos do mundo todo que costumam estar organizados em 1 ou 2 livros, dependendo do país que publica. Angela Carter ousou publicar contos que muitos não publicariam, seja por seu teor altamente sexual, seja por um libertador discurso feminista que eles trazem, seja porque vão contra os bons costumes. Ela, entretanto, nos lembra que a arte de contar histórias está alinhavada com a vida de mulheres do campo, do povo, com as velhas senhoras de vozes esganiçadas, as mamães gansas que as crianças de outros séculos conheceram em volta de fogueiras. De lá saíam narrativas medonhas, maravilhosas, altamente psicanalíticas aos olhos e ouvidos de hoje.
São também contos que, por trás do fabuloso, apontam as desigualdades sociais, a crueldade, as doenças, a fome. E ler esses contos é, de certa forma, mergulhar no princípio do prazer, deixar-se levar por eles. Os contos de fadas, eles são tão subversivos que um dos contos narrados por Angela Carter se chama justamente Como o Marido Curou a Esposa Viciada em Contos de Fadas. É como se dissesse como o marido violentou a esposa que começou a se libertar da opressão ao ler aquilo que não deveria. Com os contos de fadas, aprendemos que nenhuma máquina poderá sonhar por nós. Termino com meu querido autor Guimarães Rosa. Além de seus contos, todos obras de arte incontestáveis, Grande Sertão Veredas marcou minha vida para sempre. É um de meus livros prediletos. É o livro que todos tinham de ler ou ouvir ser lido, mas aos poucos, sem pressa, indo e voltando. Guimarães me influencia na forma, no conteúdo, na inspiração. Esses dias eu li seu conto Meu Tio, o Iauaretê, que está em Estas Histórias, e me apaixonei pela narrativa. É um homem que vai narrando sua história a outro, e isso é muito rosiano, e falando sempre de onça. A gente vai ouvindo tudo sobre esse bicho, onça daqui, onça dali, onça faz isso, onça faz aquilo. E no final o narrador vai ele próprio, se transformando também em onça, mas isso vem com a forma. Forma. Eu sempre repito isso a meus leitores, ouvintes e alunos. A forma é o que diferencia um bom escritor de um escritor não tão bom. Quero terminar este podcast dizendo que é preciso ler Sagarana, ver e ouvir aqueles bois, aqueles burros, aquelas tropas. Somos também feitos de boi, de lobo, somos sempre um devir animal. Isso pode parecer muito deleuziano, mas é também muito rosiano. Somos filhos das palavras tantas, elas nos atravessam e é com elas que atravessaremos a vida. O final de Grande Sertão Veredas, aquele desfecho de Diadorim, é um dos textos que mais me emocionam na literatura. É literário e cinematográfico. É sobre o amor, sobre o desejo e sobre o impossível objeto de desejo que todo humano vivente tenta apanhar vida afora, como quem pretendesse segurar para sempre uma bolha de sabão. Guimarães Rosa nos torna sertanejos, caipiras. Com ele, a perspectiva ameríndia do Brasil profundo se revela uma solução para esse estado de dores que o país vive. Todos nós somos um riobaldo, um rio a vagar, baldio, em busca de seu Diadorim. E vou terminar minha lista de autoras e autores citando brevemente Guimarães em sua obra máxima. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Saúde.